Pronto. A primeira coisa que eu lhe queria pedir era uma breve apresentação do seu percurso, principalmente a parte de a entrada no curso, a escolha, se calhar. Pronto, e depois o resto também do seu percurso, porque já é longo, já tem muita experiência. Ok. Primeiro deixa-me agradecer a honra que me dão. E o meu percurso. Eu fui para Física na Faculdade de Ciência. Quase à última da hora, portanto aquilo foi... na realidade tinha algum gosto por Geologia, depois descobri que havia Geofísica e portanto quando eu fui para Física a minha intenção era seguir Geofísica. E portanto eu entrei na Física na Faculdade de Ciências, que na altura fazia-se um ramo comum e depois no terceiro ano as pessoas dividiam-se. Depois achei que Geofísica não tinha piada nenhuma e fui mais pela vertente tecnológica. Estamos a falar do fim dos anos 80, portanto, a meio dos anos 80. Portanto, aquilo que eu falo de vertente tecnológica para a vossa geração já é um bocado de arqueologia, mas... na altura que eu gostava era de optoeletrónica e de lasers e coisas desse género. E, portanto, acabei por ir por essa via. Depois saí para um laboratório onde descobri que odiava aquilo. Não havia nada que ainda hoje tenha aquela imagem. Portanto, o laboratório era nas traseiras do Técnico, em Lisboa. E eu lembro-me de estar... não sei, 10 da noite, talvez, dentro do laboratório, e era um laser que fazia uma barulheira horrível. Portanto, aquilo parecia um martelo permanentemente a bater. E ainda hoje tenho aquela sensação de estar na janela do laboratório e ver as pessoas nos prédios em frente já a jantarem, que a família, e eu ouvir o laser de atrás, pam, 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 pam. E descobri que testava aquilo. Descobri que estava aquilo e depois saí do laboratório e fui para a indústria militar, porque na altura o exército português tinha uns simuladores de combate com lasers também, e também foi uma coisa inteligente de se fazer porque a indústria militar estava... Portanto, isto já foi depois do fim da Guerra Fria, portanto a indústria militar estava em completa crise e a cair completamente. Portanto, não havia encomendas, aquilo depois era um trabalho, embora tenha aprendido bastante em toda a minha carreira, aprendi bastante como lidar com militares, por exemplo, que é uma coisa que são pessoas, curiosamente, inteligentes num trabalho que elas mesmas assumem que é um trabalho estúpido. Ou seja, o dever é cumprirem ordens. Não é? E são pessoas que, do ponto de vista pessoal, são extremamente inteligentes, mas depois, do ponto de vista profissional, têm que assumir quase um papel de burro, que é uma coisa curiosa. E isso dá para aprender essa vertente do relacionamento humano, que é interessante. E depois, aquilo também não era claramente aquilo que eu queria fazer da vida, e talvez, não sei, já estávamos em 95, eu decidi mudar completamente a minha carreira. Então não é isto que eu quero fazer, e na altura tinha aquilo que estava a surgir, eram duas indústrias, vamos chamar, na altura não existia, uma que era a indústria das tecnologias de informação, que estavam a surgir na altura, e que para a vossa geração é uma coisa já dada, não é? Mas naquela altura estava a surgir, portanto, o primeiro emprego que eu tive nessa área
nem sequer havia e-mails. Portanto, imagina, era um mundo que não tinha e-mails. Um browser era uma coisa que estava a surgir na altura. Portanto, havia umas coisas, tipo Netscape, que é uma coisa que vocês já nem sabem o que é, mas havia browsers na altura. Estavam a surgir na altura os browsers. E outra indústria também estava a surgir, a banca de investimento, que é a banca de valores elevados, ou seja, que não é o banco que nós estamos habituados a lidar, de ir buscar com o cartão dinheiro à caixa, mas é o que só lida com milhões. Portanto, é milhões para cá, milhões para lá, é lidar com mudanças de risco, entrada de empresas em bolsa, coisas que só lida com milhões. E, portanto, na altura, eu lembro-me dos meus amigos de infância que trabalhavam em programação e em informática e ganhavam 5 vezes mais do que eu ganhava. E eu lembro que, olha, boa escolha que eu fiz, não é? Na minha carreira, fui estudar física, estes tipos foram estudar uma porcaria qualquer de programação, ganham 5 vezes mais que eu. E pronto, e fui para essa indústria. E comecei para a altura de 95 e tive essa sorte de entrar em 2 indústrias que estavam a começar e de começar a lidar com problemas dentro da banca de investimento que, curiosamente, eram muito fáceis para mim. E curiosamente, porque eu lembro-me perfeitamente de estar a lidar com uma das pessoas dos bancos de investimento e eu virasse para mim e dizer: tu és um gênio. Hã? Tu percebes isto tão bem? Para nós isto é tudo muito complicado. São os derivados financeiros, os swaps, as opções, os futuros, portanto, tudo coisas que estão, para as pessoas que estudam finanças, aquilo na altura era extremamente complicado, ninguém sabia fazer. Era tudo novo dentro da banca portuguesa e eu lembro, mas isto é complicado porque eu aprendi isto. Então aquilo era tudo baseado em movimentos brownianos e física estatística. E, portanto, eu acabei por estar num ambiente que era muito mais cómodo para mim do que todos os outros quando eu tinha passado. Exatamente. Porquê? Porque eu sabia física. Coisa que eu fiquei admirado, que é este ambiente, que era um ambiente em que era de programação e de finanças, era muito mais cómodo para mim, enquanto físico, do que os outros que tinham laboratórios e tinham lasers e tinham essas coisas todas. E que eu no fundo odiava. Descobri mais tarde que desenvolvi um ódio por aquilo. Ainda hoje, entrar num laboratório e ver cabos coaxiais ligados a racks me dá me dá uma espécie de asco à coisa. Tudo isto, mais uma vez, é tudo uma questão de irmos aprendendo ao longo da vida e, portanto, toda esta experiência, para mim, eu descobri que, no fundo, adorava finanças, exatamente porque gostava de física, adorava finanças, e gozava desta capacidade, do facto de conseguir programar e de conseguir desenvolver modelos em cima de instrumentos financeiros, proporcionou-me essa aprendizagem que toda a gente me queria ensinar coisas. O curioso é que depois, ao longo da vida, e essas são as pessoas que é importante nós termos sempre contacto, são aquelas pessoas que dentro dos bancos gostam mesmo de nos ensinar as coisas, porque percebem que nós gostamos das coisas que eles nos estão a ensinar. Então vão sucessivamente ensinando as coisas e o bom que nós devemos ter é estar sempre disposto a aprender mais qualquer coisa. Depois, eu acho que não tens o microfone ligado. Não tenho, peço desculpa. É só para não haver interferência Tá bem, na gravação. Depois no vídeo querias ter a tua voz e depois estava desligado. Não é preciso. O que é que depois
dei-me bem nesse mercado e, portanto, cheguei a sócio da empresa onde estava, que depois foi comprada por outra empresa muito maior e mais tarde resolvi a maluqueira de criar uma empresa minha e, portanto, resolvi criar uma empresa minha, que é uma coisa que se deve fazer, que eu aconselho às pessoas a fazer, depois já terem aprendido com muita gente, não é? Começarem a ver aquelas coisas que nós vemos, uma startup fabulosa, um monte de pessoas novas, todas muito cool, todas cheias de t-shirts muito, muito giras. Isso acontece a 0,02% dos casos que nós vemos, portanto, das pessoas, portanto, nós só vemos aqueles 0,2% ou coisa do género. Quando já estava nessa minha empresa, quando em 2000 a empresa criámos em 2006 e em 2007 aquilo que desenvolvíamos muito eram modelos para risco de crédito. Risco de crédito é a probabilidade de nós não pagarmos o empréstimo que nos deram. Isso também é física. Okay? Pode não parecer, mas também é física. E quando estávamos a desenvolver, portanto, nós andávamos a desenvolver junto, como basicamente tudo, nós desenvolvíamos modelos, mas muita da matemática já está desenvolvida. Não é? E à medida que fomos fazendo, começamos a perceber, depois começam a chegar as notícias. Nós já, quando desenvolvimos os modelos, já achávamos que aquilo havia qualquer coisa de substancialmente errado naquilo que estávamos a ver. E é na altura também que começam a surgir as notícias nos Estados Unidos que começam a falir os fundos de subprime nos Estados Unidos, que é um problema matemático em si mesmo muito interessante, porque dentro dos pressupostos aquela crise nunca aconteceu, portanto, que é curioso. Se formos seguir exatamente os mesmos pressupostos, aquela crise nunca aconteceu, é mentira. E o que eu resolvi fazer foi, se isto está tudo mal, mas também não há uma bem. Tinha a plena noção de que aquilo que eu estava errado, mas ainda hoje as regras são as mesmas, portanto, não mudou absolutamente nada. Mas aquilo que eu decidi foi, está alguma coisa substancialmente errada nisto, nós estamos a ver isto tudo da maneira errada, mas não havia uma certa. E, portanto, como não havia uma certa, decidi voltar à faculdade. Então fui fazer um mestrado e um doutoramento para perceber o que é que havia de novo, não é? Portanto, tudo aquilo, para terem uma ideia, toda a aplicação de parte do movimento browniano, portanto, o movimento browniano é uma coisa que foi explicada por Einstein em 1905, não é? Mas só foi de facto aplicado verdadeiramente a finanças em 1973. E só foi aplicado na prática quando acabou a Guerra Fria e todos os físicos que trabalhavam na indústria de defesa, não exatamente como eu, mas pessoas que trabalhavam na indústria de defesa à série nos Estados Unidos, foram todas postas no desemprego porque acabou a Guerra Fria, não é? E tiveram que começar a fazer alguma coisa e foram para Wall Street lidar com derivados, e é daí que hoje em dia Wall Street tem mais físicos que qualquer laboratório do mundo. Peço desculpa porque eu tenho aqui umas coisas abertas, tenho que fechar porque estão a mandar mensagens. Voltei para a universidade para ver o que é que de novo se tinha feito, já que aquela física claramente não era a física que explicava o fenómeno. Voltei à faculdade para fazer um doutoramento, fiz um doutoramento em física. Portanto, fiz o mestrado em engenharia física, onde coloquei como condição que não fazia cadeiras que eu dizia da física do calhau, portanto, não queria cá física atómica nem
só queria mecânica quântica, física, estatística, sistemas complexos, só queria coisas teóricas. Mas foi uma mestrado em engenharia física, curiosamente. Mas só queria coisas teóricas. Portanto, tudo o resto era uma equivalência a tudo, e depois fiz só as cadeiras que eram teóricas e que tinham alguma coisa de novo, não é? Face àquilo que eu tinha aprendido no século passado. E é rigoroso, foi no século passado. E depois fiz o doutoramento em física teórica sobre gases, sistemas de gases infláceis, sistema de gases de processos multiplicativos, que é o quê? Que é, imaginem um gás em que as partículas incham, estão sempre a inchar, estão sempre em inflação, cada uma das partículas está sempre a inchar, o que significa que o universo em si também está a crescer. O universo cresce porque cada um dos seus componentes está a crescer, e está a crescer de forma correlacionada, ou seja, nenhuma das partículas cresce por si mesmo, precisam de ligações às outras. Ou seja, crescem pelas ligações e só crescem pelas ligações. Isto é um sistema muito giro, porque é a definição de uma economia em si mesmo, é isso mesmo, são um monte de bolas que criam trocas entre elas e não destroem as trocas que já fizeram, okay? E como não destroem as trocas que já fizeram, o sistema não está em equilíbrio. Okay? O sistema está sempre a crescer. E se vocês perceberem da física, que aprenderam até hoje, sempre vos aparece uma equação diferencial, há uma das soluções que dizem que é a solução explosiva. E a solução explosiva é a primeira para ir para canto. Dizem, ok, esta é explosiva, não interessa. Neste sistema só interessam essas. E como só interessam essas, a primeira coisa que se vai embora é toda a matemática que nós normalmente aceitamos como boa. Okay? Ou seja, o nosso espaço não é plano. As nossas medidas, as medidas num ponto não são iguais às medidas no outro ponto. Aquilo que um observador fora do sistema vê não é aquilo que um observador dentro do sistema vê. Tudo isto, okay, é, de facto, a física da economia. E é por isso que é tão difícil alguém conseguir prever alguma coisa na economia, porque basicamente a matemática que poderá explicar a economia ainda não está muito bem desenvolvida. Nem mesmo na física que explica a economia. Portanto, hoje em dia a economia, toda a economia é um sistema completamente aberto em termos de conhecimento, porque se sabe muito pouco. Na verdade, sabe-se quase nada, que é a parte gira de tudo isto. Nós conseguimos arranjar uma explicação para aquela galáxia que está, pensamos nós, ela estava lá há 400 milhões de anos, sabemos que ela estava lá, hoje ainda não sabemos exatamente se ela está lá ou não, mas não conseguimos explicar este sistema que acontece entre os seres humanos e que foge a toda esta matemática que nós em física estamos habituados a ver. Portanto, foi isso que nós fomos fazer e pronto, e até hoje. Portanto, eu gosto de dizer, eu acabei o meu doutoramento, tinha 49 anos, e portanto acho que ninguém tem exatamente grandes desculpas para não o fazer durante a vida. E eu fiz às noites e aos fins de semana, que estou os olhos da cara e saiu-me do pelo, mas acho que é daquelas coisas que eu aconselho a toda a gente. E pronto, esta é a minha história toda enquanto físico. Hoje dou aulas de modelos físicos aplicados à economia e finanças na Faculdade de Ciências e também sou investigador do Centro de Física Teórica e Computacional da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa também. E é isto. E aquilo que tento investigar, entre aspas, é estes sistemas que são coisas que estão sempre a crescer e que o que interessa não é exatamente as bolas, mas o que se passa entre as bolas. Se vocês repararem, toda a física é bolas e riscos. Tudo o que nós fazemos em física, arranjamos umas bolas, depois fazemos riscos entre as bolas. Se não houver riscos entre as bolas, não há física. E portanto, e as bolas também só servem para ter riscos entre elas. A física é basicamente bolas e riscos.
Tudo aquilo que eu faço é investigar estes sistemas em que cada vez há mais riscos entre as bolas. E é isto. É uma grande história, de facto. E acho que é um exemplo, porque esse é um dos grandes medos, na verdade. O facto de andarmos sempre a saltar de um lado para o outro e tentar descobrir o que é que nós realmente gostamos e queremos fazer é um dos grandes desafios. Isso é como aos Portanto, físicos. diga. Eu acho que nunca conheci nenhum físico que dissesse assim: eu vou para a física porque o que quero fazer na vida é aquilo. Tenho alguns que é mais ou menos, mas sim, há. Eu nunca conheci nenhum que dissesse assim: não, eu fui para a física porque aquilo que eu queria fazer era ser físico. Mas já ninguém faz a menor ideia do que é que isso é. É Com verdade, é 17 aquela ou questão que 18 toda a anos, gente pergunta e nunca ninguém consegue responder como deve ser. nunca ninguém sabe exatamente o que é que isso é. Podem dizer, não, quero ser astronauta, ou não sei, quer ganhar um prémio Nobel porque sim, ou que... E essas são as melhores respostas, porque para a engenharia física já perguntaram se há uma coisa a ver com física, educação física, portanto. Educação física, não é? E mesmo a engenharia física, as pessoas esquecem, não é engenharia, não é? Aquilo é basicamente vamos chamar uma fraude para enganar, para atrair alunos, porque aquilo é física de engenharia, não é engenharia física. O objetivo de um engenheiro físico é arranjar novas engenharias, não é ser engenheiro de uma coisa que já existe. É criar novas engenharias, é fazer da física para criar novas engenharias. E por isso é que quando se traduziu o Engineering Physics, é? Na realidade no estrangeiro chama-se, em inglês chama-se Engineering Physics e não Physics Engineering. Eu tenho sempre Quando, essa dúvida. quando se Agora já traduziu sei. para o português, traduziu-se como Engenharia Física e não como Física de Engenharia. Que na verdade é o que é, ou o que devia ser, enfim. Vamos então passar à frente. Não sei se reparou, mas todas as perguntas são um bocado também os medos que nós temos agora durante os nossos cursos, enquanto estamos a tirar, tanto Física como Engenharia Física. Eu já percebi um bocado o seu ponto de vista, mas tenho que perguntar na mesma, não é? Durante o curso já tinha noção do que é que queria fazer profissionalmente? Zero. Não é? Portanto, eu ia para a Geofísica e saí de lá para um laboratório de lasers e no fim para fazer outra coisa qualquer. É muito complicado porque não existe um objeto concreto lá à frente. Ou seja, se eu for para a engenharia de minas, eu sei que aquilo que eu vou aprender é a maneira de furar o chão para tirar minérios de dentro da terra ou aquilo que for. Quando se aprende física é um pouco, como diria alguém, física é mãe de todas as ciências. Portanto, não, ainda que nós possamos ter uma noção de que existem muitas coisas que são explicadas pela física, o facto é que existem ramificações dessas ciências, existem filhos dessa mãe muito mais focados nesses assuntos em particular. Portanto, obviamente, se eu pegar num físico e o dedicar a estudar durante 4 anos genética, ele vai saber genética, como é óbvio, não é? Mas há pessoas que começam logo a aprender genética, não foram aprender tudo o que existe de base de física para lá chegar, não é? Portanto, é muito difícil para um físico saber o que vai fazer quando, daqui a 4 anos, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10, se resolver fazer um doutoramento. A grande vantagem que tem face aos outros todos é que, não havendo um objeto no fim agora, qualquer objeto no fim serve. Isto pode parecer uma coisa que vocês não estão a ver a vantagem, não estão a ver no que é que isso agora é uma vantagem, mas de facto é uma vantagem. Se vocês imaginarem um tipo, agora dou este exemplo, uma vez dei este exemplo na Faculdade de Ciências e o senhor que estava ao meu lado ficou chocado porque ele era de Engenharia Informática. Mas se vocês
pensar em um engenheiro informático, uma pessoa que tinha engenharia informática e depois assim, não, agora não vou estudar, eu não vou trabalhar, vou decidir, vou 4 anos para a Austrália fazer surf e depois eu volto. Ele quando voltar, o mundo é uma coisa substancialmente diferente de quando ele foi. Não é? Portanto, muitas das coisas que ele aprendeu já no fim já para o fim do curso, tudo aquilo que fuja ao fundamento da coisa e começa a entrar mais na prática, isso foi-se tudo. Okay. Vocês, enquanto estão a estudar física, é diferente. Vocês estão a aprender, no fundo, vocês estão a aprender a verdade. O que vocês são formados é a aprender a compreender a verdade. E como é que a compreender, modelá-la e transmiti-la. Portanto, aquilo que vos aparecer à frente, vocês até podem demorar mais um mês a aprender, porque na prática vocês nunca fizeram. Mas o que acontece no fim é que, uma vez aprendido, para vocês é fácil. Depois acaba como ao outro do banco de investimentos e mas tu és um gênio que percebe estas coisas. Não sou um gênio, simplesmente eu fui formado naquilo, no fundamento que estava por baixo daqueles instrumentos derivados, e portanto eu sei que aquilo para mim era simples. E não passava pela cabeça que as pessoas de finanças não fossem educadas naquilo. Mas de facto não eram. Não é? Elas não eram educadas naquele fundamento. Então quando eu vi aquilo à frente, isto é muito complicado. Não é? Claro, aquilo metia derivadas e cobrinhas. Alguns diziam, fazem umas coisas com aquelas cobrinhas, não é? Metia integrais, metia derivadas, implicava saber o que é que isso queria dizer, que era outra coisa mais difícil. Portanto, vocês têm essa capacidade. Aqui na empresa, eu acho que se não somos o maior empregador privado de físicos do país, devemos estar perto disso. Já perdemos as contas a quantos é que já cá passaram. Doutorados devemos ter uns 10. E depois, sem ser doutorados, temos mais uma carrada deles. Exatamente por isso. Nenhum deles foi doutorado em ciência de dados, ou em modelação de dados, ou em finanças, ou aquilo que for. São todos físicos. Okay? O que eles aprenderam foi matéria condensada, cordas. Cordas já ninguém aprende, mas engenharia, há pessoas de engenharia física de Coimbra que vieram para cá e que agora estão a fazer, posso-vos dar o exemplo, agora lembrei-me dele, ele veio da engenharia física de Coimbra, tipo, arranjem-me um emprego, nem sabia o que é que, eu acho que veio cá à entrevista numa quinta-feira, eu perguntei se ele queria começar na segunda, ele disse que sim, nem sequer se lembrou que tinha que vir de Coimbra para Lisboa e tinha que arranjar sítio para viver. Portanto, isso começou logo, hoje já é uma pessoa já sénior na empresa, e está a desenvolver modelos para descobrir coisas em empresas de seguros ou a perceber se existem fraudes nos relatórios médicos dos seguros de saúde. Ele desenvolveu modelos em que, a partir do texto que recebe dos relatórios médicos, perceber se aquilo é indicativo de fraude em seguros ou não. E se vocês perguntaram, mas nenhum de nós aprendeu a fazer isso. É óbvio que nenhum de vocês aprendeu a fazer isso. Ninguém aprendeu a fazer isso. E essa é que é a coisa. A vida da minha geração era substancialmente mais fácil nesse aspecto do que a vossa. Aquilo que vai ser pedido a vocês e às pessoas da vossa geração não é que repitam aquilo que os outros já fizeram. Não é? Portanto, aos poucos, os computadores começam a fazer aquilo que já se sabe. Aquilo que não se sabe, é por isso é que nós sabemos, e por isso é que a formação em física é importante. Não é? Porque vocês têm a capacidade de ir buscar aquilo que ainda não se sabe. Aquilo que já se sabe, mete-se num computador, está feito. Outro dia estava a falar com pessoas sobre inteligência artificial, dizia, mas vocês sabem inteligência artificial? Há computadores para fazer isso. Eu consigo meter num computador que correr 18 algoritmos ao mesmo tempo de inteligência artificial, com os mesmos dados, e no fim o computador diz-me qual é o algoritmo que é melhor. Portanto, eu não preciso de fazer nada, só tenho que carregar no botão e ele faz isto tudo. Agora,
Quem teve que meter os dados lá de início e quem teve que perceber que física que estava nos dados, quais são os mecanismos que produzem aqueles dados, foram pessoas de física que sabiam o que é que isso implica no fim do computador dizer, olha, é este o algoritmo. E, portanto, aquilo que aparece mais à vossa geração, vocês têm uma oferta em termos de emprego completamente diferente daquilo que a minha geração tinha. A minha geração, lembro-me muito, dezenas dos meus colegas foram para professores de física. Do liceu eu tenho a certeza que não meteria os meus filhos a aprender com ele. Eles foram para professores porque era aquilo que havia na altura. Portanto, a oferta de emprego naquela altura era uma fração ínfima daquilo que é hoje em dia. Tenho-lhe a dizer que nem toda a gente dá o devido valor aos nossos cursos. Já contactámos muitas empresas por causa do ENEF, vocês participaram também, e há muita gente a desprezar, o que é triste, mas pronto. Isso faz parte. Assim, nem todas as empresas, como é que eu vou explicar? Nem todas as empresas vivem de fazer coisas novas. Há umas que vivem de fazer coisas velhas. E contra isso, batatas. Por exemplo, não sei se vocês, se calhar, há um físico também, que bem mais bem sucedido do que eu, que é CEO de uma fábrica que produz, entre outras coisas, papel higiênico, e a maior parte daquilo que eles produzem é de facto papel higiênico, e quando chegou à fábrica resolveu fazer este papel higiênico preto. Quem é que seria fazer papel higiênico preto? Era preciso um físico chegar lá e resolver fazer papel higiênico preto. E a empresa tornou-se famosa e estudada no mundo inteiro pelo facto de fazer papel higiênico preto. E hoje é um sucesso. Não é? Agora, nem todas as... E há alguns físicos que trabalham lá. Portanto, nem todas as empresas vivem de inovar. Não é assim. Algumas fazem coisas como sempre fizeram há muitos anos. E depois será o que acontecer. Nós também temos engenheiros e físicos para tudo. Eu gosto muito de dizer que nós sabemos um bocadinho de tudo e acabamos por não saber nada. E depois, quando chegamos a um trabalho, é que realmente aprendemos, não é? Eu não sei se é isso também como que considera que sejam as bases que o nosso curso consegue dar para esta parte da carreira profissional. Mas é exatamente, mas isso, como dizes, parece que é uma coisa má. Longe disso. Longe disso. É que eu estava a tentar transmitir. Isso não é uma coisa má. Isso é uma coisa boa. É uma coisa. É uma coisa. É uma coisa má se pensarmos que o mundo não vai mudar. Mas o mundo muda a uma velocidade que eu não sei exatamente como é que os empregos vão ser daqui a 10 anos, mas eu gosto sempre de dar o exemplo que o meu pai foi fazer um curso de inglês. Portanto, a maneira do meu pai se valorizar no emprego foi fazer um curso de inglês. Na minha geração, isso já era impensável, porque para que fazer um curso de inglês? Tínhamos que ir fazer qualquer coisa. Eu, aos meus 40 anos, eu fui fazer um doutoramento em física teórica. Eu não sei como é que vai ser na vossa geração a quantidade de formação e que qualidade de formação que vocês terão que ter ao longo da vida para que o vosso emprego seja realmente bom. E, portanto, esta evolução, quem tiver mais bases teóricas, quem tiver mais bases analíticas, vai ser claramente as pessoas que vão suportar melhor o futuro. Não? Ainda que vos pareça que os primeiros tempos vão ser muito difíceis,
Hum, em termos, em termos de médio e longo prazo, obviamente vocês têm um capital completamente diferente dos outros. Isso, o conceito de capital é este, não sei se agora esqueci de explicar. O capital é aquilo que nos permite produzir. Portanto, é aquilo que nós temos e permite produzir. Não tem nada a ver com dinheiro. O capital, aquilo que vocês estão a receber na universidade, é capital. É a forma de como a minha geração passa para a vossa, okay? A capacidade de produzir e que a vossa vai levar para a frente essa, o conhecimento e a capacidade de fazer mais e melhor do que aquilo que nós já fazíamos antes. E, portanto, vocês vão ter esse capital. E não há ninguém com mais capital neste momento na vossa geração que vocês. E essa, em termos médio e longo prazo, esse é aquilo que vocês devem pensar. Também em termos médio e longo prazo, é por isso que os cursos de física se tornaram de repente. Eu lembro no meu tempo, as pessoas perguntaram exatamente as coisas da física, mas que é ginástica? Não, é física mesmo. As pessoas, mas isso serve para quê? E hoje em dia nós vemos os cursos de física têm médias absolutamente pornográficas que nem lembram ninguém porque carga d'água existem médias daquelas para entrar num curso de física. A coordenadora de um dos mestrados da Universidade Nova dizia-me, eu quando peguei nisto, a média era 12 de entrada. Hoje é 16,8, se não me engano. Portanto, e ela não é velha, é nova. Não foi como se ela tivesse pegado naquilo há 2 décadas. Não, pegou naquilo há 5 anos. E, portanto, o facto das coisas estarem a mudar e vermos os cursos de matérias quantitativas mais valorizados e os outros mais desvalorizados, tem a ver exatamente com o maior valor que se dá a essas coisas. E é uma tendência. Vai ver que daqui a 10 anos toda a gente vai fazer fila a querer entrar no vosso evento para falar, porque basicamente toda a gente vai querer pessoas de física. Portanto, em termos de capital, ninguém recebe mais capital que vocês. Isso, para mim, é certo. Por isso é que nós empregamos tantos, não é por outra coisa. Não é porque, é do meu clube, tem a minha camisola, ou tem um... sabem o que é uma função de onda, não é por isso, é porque são mais capazes. Melhor que ninguém entende as capacidades. Exatamente, é por isso. Ok. Vamos então passar para outro tema, digamos assim. Tendo estas bases todas, mesmo assim continua a ser difícil a transição para o mundo profissional. Como é que foi a sua transição? Como é que achou? Quais é que foram as dificuldades? Como é que foi passar da vida académica para a vida profissional? Eu nunca fui, se calhar, a minha vida académica esteve longe de ser aquelas coisas que dizem, não! Se forem, se calhar, falar com os meus professores da altura, nem sabem que eu era. Portanto, apesar de ter ilustres colegas da minha altura, já ilustres colegas de turma, de certeza que ninguém se lembra de mim, porque eu gostava da vida académica, não era exatamente agarrar-me aos livros. Gostava daquilo e tal, mas o meu empenho ia para outras coisas bem mais agradáveis no curto prazo do que no médio prazo. Portanto, a minha transição para a vida e há uma coisa completamente diferente hoje em dia. Hoje em dia, o mundo que vos rodeia não tem nada a ver com o mundo que me rodeava. Okay? Essa é a primeira coisa. Não é? O Portugal de 1990 não tem nada a ver com o Portugal de 2020. Okay? O Portugal de 1990, o ter emprego já era maravilhoso. Fosse o que fosse. Okay?
E, portanto, pá, para terem ideia, a primeira pessoa com um curso superior da minha família fui eu. Portanto, vocês já são educados num ambiente que não tem nada a ver com o ambiente que rodeava a mim, e que, digo eu, e diz a maior parte dos meus amigos de infância, foi assim, não é? Portanto, o ambiente que vos rodeia hoje não tem nada a ver com o ambiente. A vossa transição para o mundo profissional é muito mais fácil hoje do que era naquela altura. Porque naquela altura era difícil arranjar emprego em transição ou sem transição. Ainda que eu toda a vida tivesse feito aquilo, ia ser difícil mudar de emprego, por exemplo, era uma coisa quase impensável. E hoje na empresa, o ano passado, tivemos as pessoas que mudaram de emprego, né, que entraram e saíram, e foram 30%. E não foi porque andámos a despedir pessoas, porque as pessoas, as ofertas, nós infelizmente temos uma visibilidade do estrangeiro desbalanceada face ao resto, e portanto, como temos uma grande visibilidade do estrangeiro, toda a gente nos quer contratar pessoas. E portanto, as pessoas que nos portanto, e são tudo empresas de mercados muito ricos, e quando nos querem vir contratar pessoas, oferecem logo coisas que até eu fico a pensar, então não há lugar para mim, porque oferecem montantes absolutamente imorais. Mas hoje em dia o vosso mundo não tem nada a ver com o meu. Portanto, hoje em dia Portugal economicamente Portugal já nem faz sentido. Isto parece uma coisa assim de choque, mas não faz sentido nós pensarmos com Portugal. Voltando ao meu pai, o meu pai veio de Castelo Branco para Lisboa e demorava 5 horas a chegar a Lisboa. Não é? Portanto, quando ele veio de Castelo Branco para Lisboa, Castelo Branco para Lisboa era em 5 horas. Eu hoje faço Londres em 2 horas e meia. Portanto, o pensar-se que o nosso país é Lisboa, Coimbra e Porto, não é assim. O nosso país acaba em Vilnius, na Lituânia, ou em Riga, ou em Helsínquia. Esse é o nosso país, é isso que devemos pensar. Assim. E para a vossa geração não tem nada a ver. Portanto, a vossa transição vai ser difícil, porque aquilo que tem de diferente é que as pessoas já não me estão a dar nada. Não é? Portanto, enquanto eu andava na universidade, aquilo era garantido. Estavam lá umas pessoas que eram pagas para me dar coisas. Quando passamos para o mundo profissional, não é assim. Portanto, as pessoas só nos pagam se nós lhes dermos as coisas. E, portanto, há esta diferença. Eu lembro-me que um professor meu me disse na altura: tu queres ir para o privado, é simples, tens que dar lucro. E ele disse-me isto de tal maneira que eu lembro que a primeira vez que fui a uma entrevista, eu transpirava. Foi uma entrevista para mim, eu transpirava por todos os poros. Eu só pensava: como é que eu vou dizer a este sujeito que está à minha frente que eu vou dar lucro? Obviamente esta coisa não é assim tão chocante. As empresas sabem perfeitamente, quando contratam as pessoas, o que é que elas valem à partida e que caminho é que elas têm que fazer ao longo da vida para começarem a dar lucro. Claro que ninguém dá lucro no primeiro dia, portanto aquilo tem que fazer a sua vida, tem que aprender, tem que levar o caminho todo. E hoje em dia a maior parte das empresas evoluídas já têm os esquemas todos montados para que vocês, quando entram vindos da universidade sem nada, sem poderem dar lucro de forma alguma, não é? Já têm os esquemas todos montados para quando vocês entram, já têm o caminho todo feito até chegarem a um nível de maturidade relativamente suave. Não é como, vais ter que dar lucro, não é assim. As transições são relativamente fáceis no mundo de hoje. Porque as empresas já se prepararam também para isso, já não é uma coisa como era no meu tempo, que as pessoas eram tratadas a pontapé e
quem quem não quer vai-se embora. Agora não, agora as coisas são tratadas, há uma preocupação grande em que as pessoas queiram vir para as empresas e queiram ficar nas empresas. E, portanto, esse nível, as empresas evoluídas, e há muitas, não estou a dizer que é esta, as empresas evoluídas, que há muitas, já têm esses esquemas todos preparados desde que as pessoas entram. Há pessoas que são pagas só para isso, okay? Só para acolherem as pessoas que vêm da universidade, levá-las nos primeiros dias e depois começam a entregá-las a pessoas mais experientes e essas pessoas mais experientes começam a tomar conta delas e vai por aí fora. Portanto, hoje em dia essa transição já são transições que já estão estudadas, há profissionais só para isso. Isso hoje em dia está tudo muito mais calmo. É um alívio ter A minha essa experiência de estudante não serve de nada aqui. Só a minha experiência enquanto empregador é que vos posso dizer que hoje em dia não tem nada a ver com aquilo que era no passado. É muito mais virado para o empregador e para o empregado do que propriamente. Sim, porque é, assim, é a única coisa que se consegue vender hoje em dia, não é? Portanto, peças os chineses fazem, não é? Contas os computadores fazem, não é? Portanto, aquilo que as pessoas devem apostar na sua carreira é fazer coisas que são diferentes daquelas que existem. Isso é o que o computador não faz. O que o computador não faz é fazer coisas diferentes e perceber que ligação existe entre as várias coisas, vários objetos que lhes aparecem à frente. Isso é como os computadores não conseguem fazer e tão cedo não se vai arranjar a maneira de se conseguir fazer. Gostava que fosse antes, porque eu também trabalho nisso, eu também investigo sobre isso, mas não vai ser tão cedo que isso vai acontecer. E, portanto, aquilo que as pessoas devem apostar mesmo é nas coisas que são diferentes e nesta capacidade de ligar os objetos que nos aparecem à frente e perceber que física, não quer dizer que seja física, mas que quando se fala em dados, em informação, que conjunto de mecanismos geram aquela informação de forma a que nós consigamos ver bem isso. Portanto, não é? Eu gosto de dizer, no tempo de eu quem olhasse para o céu só via todos os objetos andavam à volta da Terra. Não é? Portanto, do ponto de vista da matemática aplicada, a Terra é o centro do universo. Galileu só viu um objeto, okay? Era Vênus, que tinha fases e mudava de tamanho conforme se via. Portanto, e isso, por acaso, corroborava o modelo de Copérnico. Mas, do ponto de vista da matemática aplicada, olha-se para o céu e a Terra é o centro do universo, porque estatisticamente não é só um que vai negar as outras centenas de milhões que andam lá em cima. Não é? Portanto, porque que aquele um havia de mudar a nossa crença? Não é? Portanto, a física está aí. Perceber que aquele um, na verdade, é o que diz a verdade. Não são os outros 100 e tal milhões que nós vemos no céu e que nos dizem, olha, não, realmente somos nós que estamos no centro do universo. O que quer dizer com a física do problema é isso, é perceber que há mecanismos de baixa produção daquela informação, ou daqueles dados, ou daquilo que for, e esses mecanismos, okay, não são aqueles que empiricamente parecem os melhores de todos, são aqueles que, pela lógica, não é, serão os mecanismos indicados. Isso leva-nos depois a fazer coisas novas, não é? Meter o firmamento inteiro num computador e o computador interpretar aquilo, ele vai chegar à conclusão que a Terra é o centro do universo. Isso é certo. Ok. Mais. Alguma vez se sentiu insatisfeito com o que estava a fazer profissionalmente, tanto para trás como agora que está na Closer? Como é que faz para mudar esta situação, este estado, digamos assim, que ninguém gosta de estar, no princípio ia-me embora. No princípio ia-me embora.
E essa é uma coisa que... Uma coisa gira é a diferença na percepção da escala de tempo. Eu lembro-me de ter... Aliás, lembro-me de estar nesse laboratório e pensar, eu estraguei a minha vida toda. Eu tinha 22 anos. Eu achava que tinha estragado a minha vida toda. Portanto, eu mudei de carreira completamente 2 vezes. Mudei de emprego 3 ou 4. E a minha vida só foi para melhor. Portanto, uma das coisas que vocês devem ter em mente é que são novos. Se tiverem que mudar, até se estão em física e de repente o que queriam mesmo era psicologia, eu espero que não façam isso. Mas se acharem que aquilo que a vossa paixão diga que eu gostava mesmo era de psicologia, espero que não façam isso porque estão a ser burros, mas compreendam que têm tempo para fazer isso. Vocês têm tempo e o tempo é a coisa ou bem mais escasso. Portanto, se vocês têm tempo para fazer isso, façam. Portanto, se acham que estão numa coisa que não gostam mesmo e não conseguem encontrar, atenção, porque eu uma vez eu conheci uma pessoa que era doutorada em contabilidade. Eu só pensava, o que é que será um doutoramento em contabilidade? Uma coisa que só tem somas e subtrações. O que é que será uma pessoa doutorada numa coisa que só tem somas e subtrações? E aquela pessoa era apaixonada por aquilo. E eu ficava, como é que alguém pode ser apaixonado por contabilidade? E depois ele explicava umas coisas, depois eu realmente começava a ver, isto realmente tem aqui umas partes que até agir. E se vocês não conseguem mesmo achar nada que gostem daquilo, mudem. Vocês têm tempo, mudem. Façam outra coisa. É como, não sei, mudem de namoradas, mudem de... É a mesma coisa. Têm tempo, façam. Não é como se vocês já tivessem 5 filhos para sustentar e casa e empréstimo para pagar. Não, mudem. Quando não gostam, mudem. Ou então procuram de facto perceber o que é que aquilo tem de interessante, porque há sempre, em tudo, há qualquer coisa de interessante. Temos é que procurá-lo. Agora, se não acharem mesmo... E foi com estas mudanças que criou a Closer, não é verdade? Foram estas as grandes razões ou houve mais razões que o levaram a seguir este ramo? Isto é uma pergunta de um dos alunos. Do quê? Qual ramo? O ramo de criar uma empresa? Sim, o facto de se virar mais para a parte de contabilidade, no fundo, não é? Deste ramo de... Contabilidade faço muito pouco. Não, eu passei para... A razão pelo qual eu me comecei a dedicar mais a dados e a interpretação dos dados, e comecei pelas finanças, que é uma razão muito simples, é que as finanças produzem muitos dados, mais do que hoje em dia, se calhar o Facebook, ou o Google, ou o WhatsApp produzem, ou o Twitter produzem quantidades gigantescas de dados, mas as finanças já produzem essa quantidade de dados desde 1970, 1980. Portanto, 30 anos antes já as finanças tinham esta quantidade de dados. Portanto, eu quando me comecei a dedicar a isso, foi porque eram as indústrias que estavam a surgir na altura e era onde estava o dinheiro. Portanto, para ser honesto, é mesmo assim, onde está o dinheiro é quem paga trabalho, e era o que eu queria, era quem me pagasse o trabalho, e portanto eu fui seguindo isso. Essa foi a principal razão. E nunca deixei de ser físico. Portanto, há sempre esta coisa que eu nunca deixei de pensar na física. Ainda hoje estava a dar uma aula de manhã online e estava a falar da equivalência ADS-CFT, porque é grande. Para a engenharia física, isto é claramente chinês, mas é mais ou menos a coisa mais próxima que temos hoje entre a ligação entre aquilo que é a relatividade, que é a gravidade e a mecânica quântica.
É a ligação entre o muito grande e o muito pequeno. E eu por acaso estava a falar disso e estava a pensar, eu realmente ando com estas coisas todas de finanças e economia, não sei o quê, mas eu vou conseguir demonstrar isso com finanças, que é a parte gira de tudo isto, é que eu nunca deixei de ser físico e, portanto, eu na realidade nunca mudei de ramo. Okay. A questão do criar a empresa, isso foi porque eu queria fazer aquilo que me apetecia. Mas é um grande passo o facto de estarmos numa empresa e simplesmente estarmos a ser pagos, e outra coisa é criarmos uma para pagar a outros. É preciso coragem, digo eu. Coragem ou irresponsabilidade são para mim sempre foram um bocado sinónimos. Não, é um bocado como mudar, com aquilo que eu estava a dizer do mudar. Chegas a um ponto na vida em que pensas assim, das duas uma, e na realidade sempre foi mais medo do que coragem. Porque, se calhar coragem e medo são duas coisas que estão sempre ligadas. Porque uma das coisas que eu sempre tive na cabeça foi nunca deixar que o meu emprego dependesse de outros. E isso consegue-se tendo uma empresa ou não tendo uma empresa. Portanto, uma pessoa que seja muito importante numa empresa, okay, tipicamente o emprego dele não depende das pessoas da empresa, depende dos clientes dessa empresa. Okay. E, portanto, a mesma coisa, quando uma pessoa tem uma empresa, não é assim tão diferente. Portanto, a minha vida depende fundamentalmente dos clientes da empresa. E esta coisa de eu nunca deixar que o meu emprego estivesse nas mãos dos outros, ou seja, sempre esteve nas mãos de alguém. Okay? Mas o facto de eu conseguir ter esse controle, acho que sempre o consegui ter fora da empresa e dentro da empresa. Dentro da minha empresa ou na empresa de outros. E isso depende fundamentalmente da qualidade daquilo que nós fazemos e da importância que depois os clientes nos dão a nós. Há uma tropa especial qualquer portuguesa que é perguntem ao inimigo quem somos, que é o lema deles. E eu sempre gostei muito desse lema, que é tipo, nós valemos aquilo que os outros acham que é aquilo que nós valemos. Quanto mais os outros acham que nós valemos, mais controle temos nós sobre a nossa vida. O que é uma coisa curiosa. Portanto, não é aquilo que não é por nós acharmos que somos bons, é por os outros acharem que somos bons, é que nós temos controle sobre a nossa vida. Daí, ser isto dentro de uma empresa, ou ser isto criando uma empresa minha, tem a ver com a quantidade de braços com que eu consigo fazer isso. Eu fazendo dentro de uma empresa, consigo fazer com os meus 2 braços. Fora de uma empresa minha, eu consigo juntar mais braços de outras pessoas para estar a fazer isto. É a alavancagem do meu trabalho. Seja, eu consigo fazer isto, mas consigo ter várias pessoas a fazer comigo e, portanto, eu consigo fazer muito mais. E, portanto, eu acho que mais do que coragem foi mais medo. Portanto, eu tinha mais medo que me despedissem ou que a minha vida não estivesse no meu controle do que propriamente a coragem do vamos em frente, que eu sou um general. Não, acho que foi mais esse medo do que propriamente a coragem. E para a criação da Closer, há sempre as quedas e temos que nos levantar. E não sei se o que o ajudou foi o doutoramento ou se teve de investir em algum curso extra. Há muita questão do MBA, não sei se tirou. Assim, eu se pudesse fazia-os todos. É uma coisa que eu se pudesse fazia-os todos. E portanto, como é que eu ia te explicar? Eu ouvi alguém a perguntar se fiz alguma formação em gestão. Gestão não é uma ciência em si mesmo. Portanto, gestão é basicamente bom senso. E
E aprender contabilidade, ninguém vai para um curso de gestão para aprender contabilidade. Não é? Contabilidade é somar e sumir. Portanto, há alguns conceitos que são extremamente fáceis para quem veio de física, que são conceitos dentro da contabilidade. A questão de aprender economia também, como eu disse, do meu ponto de vista, e é importante dizer isto, portanto, do meu ponto de vista, um livro de economia é importante nas 3 primeiras páginas. Portanto, nós lemos as 3 primeiras páginas, as 3 primeiras páginas estão lidas, que é o que é o sistema, e a seguir tudo o resto nega essas 3 primeiras páginas. Portanto, nós aceitamos essas 3 primeiras páginas e o resto deitamos no lixo. E eu sempre achei que não precisaria de fazer um curso. Um curso de gestão MBA tem, de interessante, é a quantidade de casos que nos mostram, casos diferentes, experiências de outras pessoas. E muito. E isso é importante, porque uma coisa é aprender as coisas do ponto de vista teórico, e gestão do ponto de vista teórico não tem nada de transcendente, mas aprender todos esses casos das outras pessoas, e por isso é que eu disse que eu pudesse fazer-os todos, infelizmente não posso, para já por causa do preço e depois porque não tenho tempo para isso. Mas não foi necessário para criar uma empresa eu ir tirar um curso de gestão. Não faz sentido. Aquilo que para criar uma empresa o importante é que os outros valorizem aquilo que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos até pode ser canoas. Não interessa. Já aquele senhor do Norte criou a empresa das canoas, que equipa as equipas olímpicas todas. De certeza que ele, quando foi fazer a fábrica das canoas, não imaginou, se calhar nem sabia como é que se fazia uma linha de contabilidade. A única coisa que ele sabia é que as pessoas gostavam das canoas dele. E isso é que é preciso. Contabilidade, depois há contabilistas, há pessoas que gostam disso e que fazem isso com entusiasmo. Isso é entregar a essas pessoas. Agora, gestão, curso de gestão não fiz. Não fiz nenhum curso de gestão. Um dos cofundadores da Closer, por acaso, tem um curso que é de informática e gestão, mas ele também nunca foi fanático da gestão e, portanto, é quase tão desorganizado como eu e, portanto, aquilo às vezes nós temos medo do que é que possa sair dali, porque somos os dois tão organizadinhos que aquilo é um... Às vezes só descobrimos as coisas a meio, mas nunca houve necessidade, nunca senti necessidade dessa formação. Agora, que gostava muito, gostava. Mas não o vejo como uma necessidade, mas gostava muito de fazer um MBA ou um doutoramento em economia ou uma coisa. Isso estava sempre pronto. Infelizmente não tenho tempo para isso, mas gostava. Na verdade, houve muito esta questão por parte dos alunos, por causa do seu percurso, digamos assim. Algumas pessoas também deram a entender que pretendiam seguir esses passos, digamos assim. Daí a dúvida de como é que se calhar se entrava neste mundo, porque não é ainda uma empresa, se calhar a sua já digo que sim, não é? Mas não é ainda uma empresa em que se faça este tipo de atividades e chegar lá, eu sou engenheiro físico ou eu sou físico e gostava de trabalhar. Se calhar eles riam-se da nossa cara. Não, é assim, uma coisa que vocês têm que começar a aprender é que vocês são a elite. E começarem a comportar-se como tal. Não é? Portanto, vocês têm que aprender, exatamente porque eu vos disse, vocês são aqueles que têm o maior capital. De toda a produção do sistema educativo português, vocês são a elite. Portanto, vocês são aqueles que foram escolhidos para saber sobre tudo. Não é? Como dizias há pouco, vocês foram aqueles que foram escolhidos e são treinados para saber sobre tudo, sobre como é que se mete na mente humana a verdade que está lá fora. É isso
que física é, não é? Portanto, nós, na verdade, é que nós tentamos adaptar a realidade que está lá fora à compreensão, à nossa compreensão. Eu gosto de dizer, quando as pessoas me perguntam, mas o que é isto das constantes da física? Epá, nós inventámos uma matemática e agora temos que adaptar essa matemática à verdade que está lá fora. Então, olha, arranjamos estas constantes que andam para aqui, ninguém sabe porque é que tem aquele valor, sabemos é que do nosso cérebro para a verdade é preciso aquele ajuste, é preciso aquela multiplicação, é preciso aquela soma, aquilo que seja. E, portanto, para nós conseguirmos explicar aquilo, precisamos daquilo. Vocês são aqueles que foram escolhidos para ter essa educação sobre vamos dizer o que é a verdade, como é que se modela a verdade. E é por isso que muitos de vocês vão receber empregos do mundo inteiro. Quando, se vocês tirassem outro curso qualquer, dificilmente a banda de ofertas que vocês vão acabar por receber do mundo inteiro, essa não existe. Se vocês forem perguntar a um advogado, nem um tipo de tiro de direito, o desgraçado ou recebe ofertas de Lisboa ou do Porto. Não há outras, não é? Uma pessoa que tire física está a receber ofertas do Chile até ao Japão, portanto, e são ofertas que as pessoas não estão exatamente a dizer, não, vamos fazer um favorzinho ali aos portugueses. Não, as pessoas querem mesmo que vocês vão para lá, não é? Vocês, para pedirem vistos nos Estados Unidos, só precisam dizer que são físicos. Há aqui um certo interiorizar, não é? Para a minha geração era impossível, porque nós vivíamos num país muito próximo da África. Agora, para a vossa geração já não faz sentido, vocês devem assumir isso, ou seja, vocês devem chegar e dizer, não, eu sou de física, quem é que você pensa que é? Este tipo de atitude tem que ser não digo que seja fácil assumirem, mas comecem a perceber que é isso. Quando entram quando se candidatam a um emprego, devem pensar, não, desculpa lá, eu sou de física, não. O que é que você pensa dele? Portanto, o irem a uma empresa qualquer e dizerem, não, olha, eu sou de física, para vocês deve ser apresentado como uma vantagem. Se a empresa realmente não compreende isso, se calhar é a empresa onde vocês não querem estar. Acho que é uma das grandes vantagens do curso e que até me atraiu para ele é mesmo esta diversidade. Eu se calhar ia também, e já foi um bocado ao encontro, a última pergunta, se pudesse dar um conselho ou uma dica a esta geração atual, se calhar numa frase, o que é que diria? Aprendam. Verdade. Aprendam. O que puderem aprender, aprendam. Há coisas giras em tudo, até na contabilidade, como eu dizia, o sujeito era doutorado em contabilidade, uma coisa que ainda hoje eu estou para saber o que é que isso significa, mas o homem falava daquilo com uma paixão e conseguia estar a explicar as nuances intelectuais de registar um número, registar um número na contabilidade, que às tantas até eu achava, isto até é giro. Portanto, aprendam. Há sempre qualquer coisa de interessante. Em toda a atividade humana há qualquer coisa subjacente, sendo normalmente interessante. E tudo tem a sua lógica. E normalmente, o tendo a sua lógica, é exatamente o ponto em que vocês, enquanto físicos, devem entrar. É dizer, foram nisso que vocês foram formados. Okay? Foram formados o que é lógico que aconteça. Vocês, quando mandam uma caneta ao ar, vocês sabem que a caneta vai cair. Toda a gente sabe que a caneta vai cair, mas vocês sabem porquê é que vai cair. E até são capazes de ser os primeiros a admitir, para lá, se calhar pode não cair. Porque mais ninguém vai tomar essa hipótese. Só vocês é que vão tomar essa hipótese. Da possibilidade da caneta não cair. E em que circunstâncias é que aquela caneta não cai? E se eu não estivesse aqui, se eu estivesse noutro sítio qualquer do universo e mandasse a caneta ao ar, então ela não caía. E eu não preciso estar em Alpha Centauri para saber o que é que vai acontecer à caneta. Porque vocês, pela lógica, já sabem o que é que vai acontecer à caneta. E é isso que é a vossa grande vantagem para os físicos.
aprendam porque onde vocês podem aplicar aquilo que sabem é tudo o resto. Portanto, se aprenderem tudo o resto ao mesmo tempo, acho que não. A questão do para onde é que eu vou trabalhar? Não se preocupem com isso. Mandem um mail. Olha, se calhar primeiro queria, se calhar damos por aqui terminada a entrevista. Queria agradecer-lhe imenso pela sua disponibilidade, por este bocadinho que foi muito bom. Pronto, e vou parar de gravar.